Dia 9 de janeiro de 2024, hoje terça-feira, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Brasilis News. Vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo, sempre tenho que falar, mas antes de entrar no assunto principal, quero dizer que, conforme eu já vinha falando, há um mês atrás, pelo menos, os que me acompanham há mais tempo vão se lembrar, Ricardo Lewandowski realmente vai ocupar a pasta do Ministério da Justiça, a menos que ocorra aí um terremoto em Brasília. Mas ele será o novo ministro da Justiça, até porque, como eu havia dito antes, ele não iria abandonar seu cargo antecipadamente, deixando aí de lado regalias a troco de nada, né? Teria que ter algo em troca, e isso já foi um jogo de cartas marcadas. Mas, muito bem. Vamos falar do que interessa, e o que interessa é muito importante, porque nos últimos dias, meus amigos, voltamos a ver aí uma ofensiva muito grande pela grande mídia consorciada, junto com autoridades tratando da necessidade de um controle das mídias sociais. Causa-nos preocupação, já que esse tipo de controle, ou um cala-boca, digamos assim, para valer, é a última etapa para que o sistema trabalhe à vontade rumo ao precipício da liberdade. Eles sempre tiveram muitas dificuldades em arrastar o Brasil para um sistema que não fosse o democrático de fato. E até passaram a chamar o autoritarismo de democracia, para confundir a cabeça dos incautos. Mas por que os atuais governos, com tendências socialistas, sempre encontraram dificuldades para implantar um comunismo como sistema de governo? Primeiro, porque temos que lembrar que liberdade mesmo somente os governos democráticos que ainda respiram essa liberdade, que ainda permite ao cidadão o livre direito de explorar sua própria competência de prosperar, ao invés de viver aí numa dependência do Estado. Segundo, porque a teoria de Marx, que diz aí que seria necessária a instauração de uma ditadura do proletariado, como se fosse uma fase transitória na qual a classe trabalhadora assumiria o controle do Estado. Ele nunca explicou a ninguém quem comandaria essa transição, já que a mudança por si só já implicaria na implementação de uma ditadura. Marx também não explicou como os bens e serviços poderiam ser distribuídos em conformidade, de acordo às necessidades de cada indivíduo. Imaginem os senhores todas as milhares de necessidades de cada um dos cidadãos brasileiros, por exemplo, para que uma classe trabalhadora soubesse como fazer essa distribuição em pé de igualdade. Claro que eles já viriam com os tais revolucionários, viriam com aquela famosa tese dos sindicatos para controlar todo e qualquer benefício aos cidadãos. Vocês podem observar aí a briga para que se implemente o sindicalismo no território brasileiro inteiro. Eles estão querendo impor o sindicalismo goela abaixo de todo mundo. Por esse motivo, o comunismo permanece aí uma teoria, que continua a influenciar de forma romântica de igualdade o pensamento político e econômico, só que gera muitos debates sobre sua viabilidade e aplicação, já que os atuais países comunistas vivem na prática até hoje uma ditadura opressora. Tomem como exemplo China, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Cuba, Essa transição, conforme o Marx dizia, nunca houve.
aplicar a ditadura para tal transição e o ditador ficou, até hoje. Simples assim. Mas a real dificuldade que os candidatos a comunistas encontram nos dias de hoje é a disseminação da informação propagada pelas redes sociais. Coisa que não existia lá em 30 de dezembro de 1922, por exemplo, quando foi formada a União Soviética, liderada por Joseph Stalin. As redes sociais publicam quase que instantaneamente todo tipo de informação que mostra a tentativa política de favorecer o avanço do comunismo no Brasil e no mundo. Coisa que não dificultou em nada os bolcheviques, né? Por exemplo, liderados por Vladimir Lenin, isso em 1917 na Revolução Russa. Fica fácil nos dias de hoje, então, saber o porquê vários influenciadores estão sendo cooptados pelo sistema, né, para reforçarem a opinião pública sobre a necessidade de se aprovar uma lei estilo cala-boca. Fica fácil entender o porquê autoridades das instituições brasileiras estão compactuando das mesmas ideias a respeito de uma regulação das mídias, disfarçando o real desejo de se implementar um freio nas redes sociais. Esta sempre foi a promessa, sempre foi um objetivo revolucionário do líder da esquerda brasileira, que sempre declarou, mas ainda não conseguiu estabelecer. Controlar todos os meios de produção não significa apenas aqueles que produzem dinheiro, mas também aqueles que influenciam a opinião pública. Aqueles que produzem ideias, principalmente ideias capitalistas e conservadoras. Vamos lembrar que no final de abril do ano passado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, chegou a pautar o projeto 2630 para ser votado. Mas pela incerteza do governo de que o projeto fosse aprovado, o próprio Arthur Lira retirou o projeto de pauta, no início de maio do ano passado. Porém, agora, antes do atual recesso, ele novamente afirmou que voltará a discutir esse projeto quando voltarem a trabalhar. Bem, voltar a trabalhar é uma utopia, né? É fantasioso, claro, pois trabalhar não é bem o termo. Mas, por isso, meus amigos, temos que ficar atentos, temos que entrar em completa vigilância, pois muito provavelmente um projeto como esse que causa discórdia poderá até ocorrer na calada da noite enquanto estivermos dormindo. Fiquem atentos. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Chamem os amigos para acompanhar o TH Brasilis News. Se inscrevam. Dê uma força ao canal. Vamos continuar a luta. Não podemos parar, ok? Desejo a todos um excelente fim de noite. Muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.